família. Deus seja glorificado nesta live, em nome de Jesus. Estamos começando mais uma live de pregação da palavra de Deus. E eu convido todos vocês a estar comigo nessa live. Eu estou ouvindo a voz do Senhor Jesus, ouvindo Deus falar nesta noite, porque é uma noite escolhida, uma noite de bênção. E Deus é um Deus do impossível, um Deus de milagre, um Deus de palavra. E a palavra de Deus pode mudar a vida de cada um daqueles que estão ao nosso alcance. Já tem algumas pessoas nos acompanhando e eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Que Deus possa estar abrindo seu entendimento para a palavra dele. E possa estar revelando a palavra de vida ao seu coração, porque a palavra de Deus é uma palavra rema, é uma palavra viva, uma palavra que faz toda a diferença na vida de um homem. As palavras dos homens são palavras vazias, mas a palavra de Deus ela é viva. A palavra de Deus ela é eficaz. Ela nunca volta vazia. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estou através aqui do Facebook, estou através aqui do Instagram e Deus vai estar levantando pessoas que realmente querem um compromisso com a palavra dele. E através dessa mensagem, pessoas vão ser impactadas, porque a palavra de Deus ela é poderosa para mudar a vida de pessoas. Você que está me assistindo agora, peço que esteja compartilhando essa live para mais pessoas serem abençoadas, em nome de Jesus. Felipe está nos assistindo. Deus abençoe Felipe. Deus abençoe a todos aqueles que estão nos acompanhando nessa live. Deus vai falar poderosamente e a sua vida vai ser transformada. Em nome de Jesus. Vou baixar aqui um pouquinho o fundo musical. Hoje eu vou falar sobre conseguir ver a Jesus. Quem consegue ver a Jesus? Amém? Está escrito no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, parte B do versículo, que diz assim: se o negarmos, também ele nos negará. Foi a instrução de Paulo para Timóteo. Uma instrução a respeito daqueles que negam a Jesus. Negam o Salvador, negam a vida por coisas deste mundo, por amar o presente século. E muitas pessoas, a Bíblia diz que negaram a Jesus por causa do presente século, por causa daquilo que o mundo lhes deu. Jesus foi, o diabo queria presentear Jesus com muitas coisas, as riquezas do mundo, a glória dos reinos. Quando ele subiu com Jesus no pináculo do templo, ele falou: todas essas coisas eu vos darei se você prostrar e me adorar. Se você praticar aquilo que eu quero que você pratique. E as pessoas, no tempo que nós estamos vivendo, estão também deixando o que Deus tem para praticar aquilo que o diabo quer que ele pratique. O diabo tem as suas promessas vazias, mas ele faz promessas. Suas promessas de mentira, mas ele faz as promessas. Mas Jesus tem uma palavra e uma promessa de vida para você que realmente quer ser vitorioso, que quer realmente ter uma vida plena em sua presença. Lendo a palavra de Deus, eu vejo aqui pessoas que viram Jesus face a face, pessoas que tiveram um encontro com Jesus, pessoas que conseguiam enxergar a Jesus. Não eram todas as pessoas que conheciam Jesus, mesmo Jesus estando ensinando no meio da multidão. Jesus ensinava no meio da multidão, nos templos, mas nem todas as pessoas conseguiam enxergar a Jesus. Não, nem todas as pessoas. E, falando das pessoas que conseguiam enxergar Jesus, havia duas pessoas ali que, vendo Jesus, mesmo conhecendo a Jesus, negaram a Jesus. Deixaram de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade do inimigo. Uma dessas pessoas foi Judas, o primeiro que o traiu, que o negou.
A Bíblia diz que Jesus estava no Monte das Oliveiras. E o sumo sacerdote, todos aqueles grandes em Israel, eles se uniram para prender a Jesus, para matarem a Jesus. Só que ninguém sabia quem era Jesus, como Judas o conhecia, como Judas sabia quem era. Foi preciso uma pessoa que estava ali junto com Jesus para poder levar aqueles homens, aqueles soldados até a Jesus. Mas Jesus estava todos os dias sempre no templo ensinando, porque eles não pegaram a Jesus, porque eles não viam Jesus. Jesus passava no meio da multidão e a multidão não o reconhecia. Jesus estava no meio do povo, o povo não conseguia fazer nada com ele. Mas de repente, numa noite, Jesus estava no Monte das Oliveiras orando, porque a hora estava chegando, a hora de ser apanhado, de ser humilhado diante dos homens. E ele clama a Deus. Ele pede a Deus, se possível, passa de mim este cálice. E de repente, chega a multidão com cacetetes na mão, com espada na mão, para prender Jesus. E de repente vai até ele Judas e lhe dá um beijo. Judas o beijou para que as pessoas sabessem quem ele havia beijado era realmente aqueles que eles queriam prender, que era Jesus. As pessoas estavam convivendo com Jesus, mas não via Jesus. Há duas pessoas que veem Jesus. Primeiro, as pessoas que veem Jesus, elas são aqueles que Deus escolhe. E Deus escolheu a Judas. Deus escolheu a Pedro. Eles conseguiam ver Jesus. E certa feita, Jesus ele disse que ele iria para o Pai. Ele iria para o Pai, mas ele disse que perguntou se as pessoas sabiam o caminho. Sabia o caminho do Pai. Aí uns falaram, não conhecemos o caminho. Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí outro diz assim, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E ele disse, há quanto tempo estou convosco e vós não me conheceis? Crê-me que estou no Pai, o Pai está em mim. Crê ao menos pelas mesmas obras. Conhecer a Deus, conhecer a Jesus, ver a Jesus, era para poucos. E Judas foi um dos escolhidos para ver Jesus. E eu estou falando com pessoas aqui que Deus escolheu para ver Jesus, para conhecer a Jesus, para entender quem é Deus de verdade, para entender quem é o Pai. A revelação de Deus não é para todas as pessoas. É para algumas pessoas que Deus escolheu para poder conhecer a Deus. E você que está me ouvindo, Deus te escolheu para ver a Deus. Deus te escolheu para conhecer a Ele. Através do seu Filho amado. Através do seu Filho unigênito. A Bíblia diz assim, que Deus, Ele quer que todos os homens se salvam. E venha o pleno conhecimento da verdade. Mas nem todas as pessoas querem a salvação e nem o pleno conhecimento da verdade. Olha para você ver. Jesus, ele faz a promessa de salvação. A promessa de salvação. Mas nem todas as pessoas querem a salvação. E algumas pessoas que ele chama, algumas dessas pessoas conseguem ainda voltar para trás e negar a ele. E trocar Jesus por coisas deste mundo. Judas trocou Jesus por algumas moedas de prata. Beijou a ele e ele disse, com um beijo você trai o Filho do Homem. Judas negou a Jesus. Judas traiu a Jesus. Judas vendeu Jesus. Judas trocou Jesus por aquilo que é material, por aquilo que é deste mundo, por aquilo que é corruptível. Trocou
o Senhor da glória, trocou a garantia da sua salvação, a eternidade, o Pai da eternidade. Jesus não é simplesmente um homem. Jesus é o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Emmanuel, Deus conosco. E Judas trocou a Jesus por algumas moedas de prata. Negou a ele. Vendeu a Jesus. E hoje eu falo para uma geração que também troca Jesus por algumas coisas deste mundo. Eu quero dizer para você que está me ouvindo aqui, que você que foi escolhido por Deus para conhecer a Deus, através do seu Filho amado Jesus Cristo, deixa Deus mudar a sua vida, deixa Deus entrar no seu coração, deixa a vida de Deus reger a sua vida. Não negue a Jesus, não troca Jesus por nada neste mundo. Paga um preço, porque a salvação, ela é algo mais importante que o homem pode ter na vida. O homem pode ter tudo, se ele não tiver a salvação, ele não tem nada. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que adianta o homem ter tudo nesta vida? Ter riquezas, ter glória, ter fama, ter seguidores, mas não ter a Jesus, ele não tem nada. Ele não tem nada. Quantas pessoas têm tantas coisas, mas não têm a felicidade, não têm o amor, não têm a paz, não têm a garantia da salvação, não têm a presença de Deus, não consegue ver a Deus, não consegue entender a Deus, não consegue deslumbrar a glória de Deus, não consegue entrar na dimensão espiritual de Deus. O véu foi rasgado. A Bíblia diz que nós temos acesso ao Pai. Nós estamos com livre acesso a Deus. E tem muitas pessoas que não conseguem enxergar a Deus. Como aquele que diz, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, há quanto tempo estou convosco? Há quanto tempo você está na igreja? Há quanto tempo você ouve a palavra de Deus? Há quanto tempo Deus fala com você? Há quanto tempo Deus anda com você na sua vida? Há quanto tempo você tem a presença de Deus perto de você e você não consegue ver a Deus? Você vive comum, como uma pessoa comum. Você não entende o agir de Deus, você não consegue entender a Deus, você não consegue ver a glória de Deus, você não consegue sentir a presença de Deus, mesmo estando perto dele. Mesmo estando perto dele. Judas conheceu a Jesus, Judas viu a Jesus, mas Judas decidiu que Jesus não era tão importante para ele. E Judas então o vende. E a Bíblia diz que ele foi precipitado no abismo. Ele se suicidou. Ele teve remorso no seu coração por ter negado a Jesus, por ter traído a Jesus. Ele teve um remorso no seu coração. Ele foi profano como Esaú. Ele vendeu a verdade. Quantas pessoas estão vendendo a verdade? Quantas pessoas estão deixando a Jesus? Quantas pessoas estão se vendendo por causa de coisas deste mundo? Quantas pessoas estão trocando Jesus por nada? Quantas pessoas estão trocando Jesus pela prostituição? Quantas pessoas estão trocando Jesus por uma lata de cerveja? Quantas pessoas estão trocando Jesus por fama? Quantas pessoas estão trocando Jesus por fama? Pessoas que conheciam a Jesus e depois saíram da presença de Jesus por causa da fama. Veja aquela Maria Mendonça, aquela mulher, ela tinha conhecimento de Deus. Ela era uma cristã, mas ela preferiu a fama do que a Jesus. E outros que estão aí na mídia conheceram a Jesus e trocaram Jesus pela fama, porque a glória dos homens era mais importante do que a glória de Deus. Porque talvez você estando vivendo a glória de Deus, você não tenha a fama que o mundo pode te dar. Mas Jesus não aceitou a fama do mundo. Jesus não preferiu a fama do mundo.
quando o diabo lhe ofereceu a fama do mundo. Jesus disse que não. Somente a Deus adorarás, somente a Ele prostrarás, prestarás culto somente ao Senhor. Jesus não aceitou barganhar a sua salvação, barganhar a Deus, barganhar o reino de Deus. Jesus não aceitou. E aqui está escrito no livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 12, parte B do versículo: se o negarmos, Ele também nos negará. Dentro desta geração que estamos vivendo, muitas pessoas estão negando a Jesus. Muitas pessoas, eles não dão crédito mais a Deus. Eles vivem a sua vida, buscam os seus prazeres, buscam a sua luxúria e negam a Jesus a todo tempo. E a Bíblia diz que quem nega a Jesus diante dos homens, Deus o negará diante dos homens. Deus virará as costas diante dos homens, diante dos anjos. Se Deus negar o homem diante dos anjos, sabe o que vai acontecer? Os anjos não irão lhe proteger. Os anjos não poderão agir ao seu favor. E uma pessoa sem a proteção de Deus, ela está à mercê do inimigo. Ela está nas mãos do inimigo. Ela está debaixo da maldição do mundo. Ela está a ponto de ser destruída. Ela está a ponto de ir para o inferno, um lugar que não tem mais volta. Porque os anjos não têm mais ordem ao seu favor. O livro de Salmo 91 diz que Deus dará aos anjos ordem ao nosso favor. Mas quando a pessoa nega Jesus, ou não conhece, não tem compromisso com Ele, os anjos, o Senhor não pode acampar à sua volta. Os anjos não podem te ajudar. Os anjos são seres espirituais, invisíveis. E eles foram ordenados a nos proteger. Eles são conservos nossos. Ele nos protege por mando de Deus. Mas quando se nega a Jesus, está dando uma brecha no mundo espiritual para que o diabo tenha liberdade sobre a sua vida. Para que o diabo possa entrar na sua vida e fazer a vontade dele. Quando Jesus disse para Pedro, que Pedro disse para Jesus que nunca ia negar, que morreria por Jesus. Eu morrerei por você. Pode todos te negar, mas eu não. Todos os discípulos fugiram, porque era uma multidão que ia de encontro a Jesus. Jesus falou assim: olha, eu estou aqui, pode me prender, mas os outros não, pode deixar todos livres. Eu vou sozinho. Pedro segue a multidão que prendeu a Jesus. E quando estava ali, aquietando no fogaréu, junto com aquela multidão que prenderam a Jesus, aproveitando um espaço no meio daquelas pessoas vis, que aquelas pessoas do mundo, aquelas pessoas que odiavam a Deus, ele estava ali no meio daquelas pessoas, aproveitando ali no espaço deles. E o espaço dessas pessoas não lhe cabe. Você que conhece a Deus, você que foi escolhido por Deus, o mundo não lhe cabe. E Pedro estava ali esquentando naquela fogueira. Aí chegam as pessoas e falam: você é um deles, você fala como ele. E Pedro nega Jesus, dizendo que não conhece. Várias outras pessoas disseram, até 3 vezes Pedro negou a Jesus, dizendo que o não conhecia. E sabe o que acontece? Antes de Pedro negar a Jesus, o diabo pediu a Deus para o ser andar
para o destruí-lo, para acabar com a vida dele. Jesus disse que rogou ao Pai por Pedro. Sabe o que Deus está fazendo com pessoas aqui? Deus está rogando para que o diabo não lhes destrua, para que o diabo não acabe com a sua vida enquanto você está no mundo, enquanto você está na roda dos escarnecedores, enquanto você está no meio daquela multidão que está do lado do diabo, que não querem compromisso com Deus, que não querem andar com a vida de Deus. Deus, Ele te dá uma nova chance. Deus te dá uma nova oportunidade para você não ser destruído com o mundo, para você não ter o mesmo destino do que aqueles que não querem a Jesus, daqueles que venderam a Jesus. Porque o destino é de morte eterna. O destino é de estar para sempre separados de Deus. Sabe por que Judas traiu a Jesus? Judas traiu a Jesus porque ele não sentiu digno de estar novamente com ele. Ele não se sentiu digno de estar perto de Deus pelo que ele fez. As pessoas elas vão procurar se distanciar de Deus no juízo final. Porque a indignidade do homem de estar perto com Deus, pelo que fez, pelos seus atos, pelas suas obras. O inferno é um lugar onde que as pessoas vão ir por sua escolha, porque negaram a Jesus, porque deixaram o amor de Deus, porque preferiram a sedução do mundo, as armadilhas, as mentiras, as bandejas do mundo, do diabo, a Deus. Quando as pessoas estão perdendo o seu tempo no mundo, a sua vida, que é tão especial para Deus, curtindo, se envolvendo com aquilo que é de nenhum prestígio, e depois no final, essas próprias pessoas vão dizer que não são dignas de estar no reino de Deus. Eles vão se auto-declarar culpados e vão fugir para o inferno, o lago de fogo do inferno, que é a segunda morte. Judas, ele traiu a Jesus e ele teve uma comoção tão grande que ele foi suicidar pelo que ele fez. A dificuldade do homem de ter um encontro com Deus e depois negar a Deus, perder a oportunidade de continuar com Deus. E muitos que nós conhecemos pela Bíblia Sagrada, que passaram provas, perderam a própria vida por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Cristo. Pessoas foram crucificadas, pessoas foram espancadas até a morte, apedrejadas até a morte, pessoas foram decapitadas, pessoas foram serradas, pessoas foram lançadas em ilhas, como na ilha de Pátio, como João foi lançado. Pessoas foram lançadas em covas com leões. Pessoas foram trucidadas pela palavra de Deus, por causa da palavra de Deus, por não negar a Jesus. Mataram muitos cristãos, porque resistiram na fé. E hoje, pessoas estão se entregando compulsoriamente ao mundo, vendendo a sua fé, deixando o amor de Deus de lado, a companhia de Deus. Além de perder o amor de Deus, perde a proteção de Deus, perde a proteção dos anjos, fica à mercê do inimigo.
Talvez no começo há uma alegria momentânea, mas no final a amargura e a tristeza vai tomando conta das pessoas que abandonaram a Jesus. Abandonaram a fé que uma vez lhe foi dada, porque isso é uma dádiva. Deus que nos deu a fé e diz para que nós devemos lutar pela nossa fé santíssima. Foi uma dádiva de Deus que é necessário você pagar um preço para ter permanência na fé. Está escrito no livro de Judas. Nós devemos orar no Espírito Santo, edificando a nossa santíssima fé, buscando a Deus, para que a nossa fé seja cada vez mais plena, porque com a fé se vê a Deus. Sem fé, ninguém vê a Deus. Ninguém conseguirá alcançar o favor de Deus, a presença de Deus, o reino de Deus, sem fé. A fé é o firme fundamento daquilo que se não vê, a certeza daquilo que se espera. Algumas pessoas foram escolhidas por Deus e Deus lhes dotou de fé para poder vê-lo. E hoje eu falo para uma geração que Deus lhe deu fé para poder ver a Ele. E alguns fazem como Judas. Troca Jesus pelo barato, por aquilo que não tem nenhum valor diante de Deus. Alguns outros preferem a companhia do mundo, como Pedro estava e negou a Jesus no meio daquela multidão. E a misericórdia de Deus ainda alcançou a vida de Pedro. O propósito de Deus prevaleceu, o amor de Deus prevaleceu. Sabe por que você ainda não foi destruído? Porque o amor de Deus ainda prevalece a sua vida. Sabe por que você ainda não foi destruído? Porque o amor de Deus ainda prevalece sobre a sua vida. Porque o propósito de Deus, o plano de Deus, ainda está ativo para a sua vida. Poderia Pedro ser morto naquele momento, ao negar a Jesus. As 3 vezes antes que o galo cantasse. E a Bíblia diz que quando ele negou as 3 vezes, o galo cantou. E ele saiu amargamente chorar, para chorar longe. Quando as pessoas estão ouvindo essa palavra, pessoas que talvez hoje não frequentam nenhuma igreja, mas que hoje estão ouvindo uma palavra de fé, que te leva a conhecer a Deus, que te leva a ter um encontro com Deus, porque a fé, ela eleva você ao ponto de ver aquilo que é invisível, de ver aquilo que você não consegue ver com os olhos humanos. É a fé. A fé, ela te dá a firmeza daquilo que você não está vendo, mas que realmente existe. Deus, você não consegue ver a Deus, mas Ele existe. Ele está vivo. Ele é tão certo a existência de Deus, como você está respirando, porque você respira pelo fôlego de vida que você não está vendo. A presença de Deus, Ele é firme, Ele é verdadeiro. Assim como Jesus, que mesmo estando no meio da multidão, alguns poucos conseguiam ver Jesus. Pastor Mandejane, quantas pessoas não conseguem ver Jesus hoje? Mesmo todos os dias a palavra de Deus sendo semeada, mesmo a palavra de Deus sendo pregada, as pessoas ainda estão com os olhos fechados. Ainda há um véu sobre as suas faces, que precisa ser arrancado. A Bíblia diz que, lá no livro de Coríntios, até hoje, quando
é pregado o Velho Testamento, ou a lei, um véu está posto sobre o rosto deles, sobre aqueles que ainda não conhecem a Deus, ainda não foi revelado a luz de Deus. Mas quando se converte o Senhor, o véu se tirará. Quando as pessoas estão com o véu no seu rosto e não conseguem ver a Deus, porque a ignorância tomou conta do coração. A falta de humildade para entender a Deus ainda está tomando conta do coração. Ainda está fechando seus olhos para aquilo que é mais verdadeiro do que tudo aquilo que você consegue contemplar com seus olhos carnais, que é o reino de Deus, que é a glória de Deus. A eternidade, Elielso, ela não é como o tempo nosso, ela está além do nosso tempo. E nós só conseguimos compreender a eternidade de Deus quando nós abrimos os nossos olhos espirituais. Aqueles que têm os seus olhos espirituais abertos, mas preferiram a vontade do diabo. Preferiram ser considerados filhos do diabo. Judas. E aqueles que têm os olhos abertos para contemplar a Deus, mas preferem estar no meio do mundo, desfrutando como Pedro estava, desfrutando junto à multidão daquela fogueira, mesmo Jesus estando ali, sendo socado diante dele. Quando a pessoa ela peca contra Deus, ela nega Jesus, ela está tornando a crucificar a Cristo. Ela está levando Cristo ao vitupério, à humilhação. Foi o que Pedro estava fazendo ali. Jesus sendo humilhado. Jesus sendo açoitado, esbofeteado, cuspido. E ele dizendo que não conhecia Jesus. Ele dizendo que não era discípulo de Jesus. Ele espraguejou. Porque estando no mundo, o diabo vai colocar as pessoas na parede para você negar a Deus. Estando no mundo, o diabo coloca as pessoas na parede para fazer a escolha. De qual lado você está? De qual lado você prefere estar? Do lado daqueles que querem a morte de Jesus, que não querem o Jesus vivo, mas o Jesus morto, o Jesus sofredor, o Jesus miserável, o Jesus fracassado, ou aqueles que querem estar do lado do Jesus vivo, ressuscitado, vencedor. De qual lado você estará diante da provação? O diabo fez essa provação para Pedro. E Pedro negou a Jesus. Depois ele se arrependeu, porque ele viu o que ele estava perdendo era tão precioso, que nada neste mundo poderia o recompensá-lo. Nada poderia recompensar o que ele estava perdendo. Perdendo a presença de Deus. Perdendo a proteção de Deus. Perdendo a graça de Deus, perdendo a fidelidade de Deus, perdendo a vida de Deus, perdendo o reino de Deus. Pedro, ele sai amargamente e volta a lembrar-se de como Jesus era importante para ele. E Deus lhe estende as mãos novamente e dá uma nova chance para Pedro. E Pedro depois se converte ao Senhor Jesus. E através da sua conversão, muitas pessoas foram salvas pela palavra proferida por aquele homem. Pessoas que estão me ouvindo agora,
Deus quer que você seja como Pedro. Deus quer que você volte ao primeiro amor. Deus quer que você reconheça o amor de Deus, as dádivas de Deus, que são mais importantes do que tudo nessa vida. Você que foi chamado por Deus. Você que tem uma chamada. Volte, pratique a chamada de Deus na sua vida. Viva intensamente a vontade de Deus. E seja uma bênção na presença de Deus. Deus te chamou para contemplar as suas coisas grandes e ocultas. Está escrito, Ele revela coisas grandes e ocultas. Conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Deus conhece todas as coisas. E Ele tem uma revelação para você. A revelação de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, para a sua vida. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Mas, quando se vê Jesus, está vendo Deus. E ninguém vai a Deus, se não passar por Jesus, que é a porta. Você encontra com Deus ao receber Jesus como seu Salvador. Você encontra Deus, abrir o seu coração para a palavra dEle. E a palavra dEle te direciona a Cristo. Porque Ele é o único mediador entre o homem e Deus. É o único mediador. É o único que pode te levar a Deus. Ele é a ponte. E você só vai passar por esta ponte se você ter um encontro com Jesus. Porque quando você vê a Jesus, você encontra com Jesus. Você está encontrando com Deus. Foi o que Jesus disse. Crê que estou no Pai, o Pai está em mim. Quando você vai até Jesus, Jesus disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você não pode ir a Deus pela sua religiosidade. Você não pode ir a Deus. Sabe como? É fazendo menção nas suas orações a pessoas que supostamente foram chamados de santos. Não. Santo tal, santo tal. Você não consegue ir até Deus através dessa pessoa. Você consegue ir a Deus através de Jesus Cristo. Não existe mais de um mediador entre o homem e Deus. Existe Jesus, o mediador, e Deus, o foco. E quando você vai até Jesus, você chega até a Deus. E a Bíblia diz, na casa do meu Pai há muitas moradas. Sabe por quê? Porque você indo até Ele, Ele te dá um lugar de morada junto dele. Jesus disse, eu não quero que os tire do mundo, mas que o guarde do maligno. Você está protegido nas moradas de Deus quando você tem a Jesus. Você está guardado. Você está debaixo da poderosa mão de Deus, da onipotência de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Deus, Ele é o seu refúgio. Ele vai ser sua fortaleza, Ele vai ser sua segurança, Ele vai ser seu protetor, Ele vai ser seu guarda que não tosqueneja. Ele vai te dar aquilo que você precisa. Ele vai te dar a força para você vencer nessa caminhada. Ele vai renovar as suas forças como das águias. Você vai correr e não vai se cansar. Você vai caminhar e não vai se fadigar. Porque Ele te renovará. A Bíblia diz que os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor serão renovados. Serão fortalecidos. Sabe por quê? Porque aqui você precisa da força de Deus para vencer. Você precisa da graça de Deus. Você precisa da ação de Deus. Porque você está passando em
declínio, um aclive, uma subida para o reino de Deus. E para você subir, você precisa de força. Você precisa da ação de Deus. Para você entrar no reino de Deus, você precisa da glória de Deus na sua vida. E Deus, Ele tem o melhor para você. Deus, Ele tem o melhor para a sua vida. A partir do momento que você decidir a viver para Ele, a não negá-lo, a não abandoná-lo, a lutar pela fé, a viver uma vida de intimidade com Ele, de amizade com Ele, de enxergar a Ele, tirar o véu da sua face e contemplar Deus em todos os lugares, em toda a sua vida. Aí sua vida começa a mudar diferente. Sua vida começa a ser totalmente mudada, porque você vai começar a viver o melhor de Deus. Deus é bom demais. Deus, Ele tem a maior riqueza que o homem pode ter. E essa maior riqueza, que é a sua presença, ela não tem nada neste mundo que a compara com ela. E você é escolhido de Deus para poder viver essa riqueza. E ser também um propagador desse tesouro. O maior tesouro que a humanidade pode ter. Você também pode propagar. Deus nos escolheu para propagar a sua verdade. Para tirar o véu do rosto, da face daquelas pessoas que estão cegas espiritualmente. Para conhecer a Jesus. Que Deus te abençoe. Quero te convidar para novas lives. Você pode estar nos seguindo lá no Instagram. Leandro Veloso da Silva. Instagram Leandro Veloso da Silva. Você pode estar nos seguindo lá. E todas as lives. Você vem assistir conosco. E aprender um pouco da palavra de Deus. Porque o tempo, ele precisa ser remido. O tempo já está acabando. O tempo da humanidade está acabando. A volta de Cristo está muito perto. A entrada do anticristo no mundo está muito perto. E nessa oportunidade, as pessoas têm a oportunidade de ouvir a palavra de Deus para conhecer a Deus. Para chegar a Jesus e conhecer a Deus e viver a vontade dele. Amém? Quero fazer um minuto de oração por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha visitando cada pessoa, cada servo e serva do Senhor. Que a mão poderosa de Deus esteja sobre a vida deles. Esteja os abençoando. Esteja, meu Deus, desbloqueando aquilo que bloqueia a sua visão. Que não conseguem conhecer nem ver a tua glória. Que o Senhor esteja agora, meu Pai, dando a cada um daqueles que estão nos assistindo agora. Meu Deus, um milagre da visão para poder conhecer a verdade, o reino de Deus, entender a tua vontade na sua vida. Pai, ajuda-os, fortalece-os em tua presença, em nome do Senhor Jesus, teu Filho. E amém. Deus abençoe, irmã Dejane, Deus abençoe pastor Eliels, Deus abençoe Valdete, Deus abençoe Pedro, Deus abençoe Natalino, Deus abençoe Rosana, Deus abençoe a todos que participam conosco e até a próxima em nome de Jesus. Você é o nosso convidado para participar de outras lives e vamos falar daquilo que o homem precisa. O homem precisa da palavra que é viva e eficaz. Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo e até a próxima. Amém? Glória a Deus.